Hoje eu quero resolver essa questão que fala sobre processo legislativo, mas a gente vai ver também que é necessário entender a questão de competência para saber se aqui há ou não uma inconstitucionalidade formal. A questão dissertativa da FUNCAB, delegado 2012, diz o seguinte: parlamentar federal apresenta projeto de lei que cria o Ministério da Segurança Pública. Após discussão e aprovação pelo Congresso Nacional, esse projeto é submetido ao presidente da República, que acaba por sancioná-lo. Disserte sobre o processo legislativo, analisando a constitucionalidade da referida lei. Então, para saber que a questão da constitucionalidade da referida lei, nós temos que saber o quê? A questão do início. Então, aqui, o processo legislativo, ele tem fases. E a primeira fase, aqui, é a fase iniciadora. Na fase iniciadora, tem pessoas aqui específicas, em alguns casos, para propor projetos de lei. Então, em alguns casos, tem o quê? Tem pessoas específicas, com competências específicas atribuídas pela própria Constituição. Então, essas competências são específicas e são atribuídas pela própria Constituição. Então, se não obedece à questão que está disposta na Constituição, o que acontece? É declarada a sua inconstitucionalidade. Então, aqui tem um parlamentar e numa fase iniciadora do processo legislativo, ele faz o quê? Ele propõe um projeto de lei. E esse projeto, ele visa o quê? A criar Ministério da Segurança Pública. Então, se aqui há essa oportunidade para esse parlamentar propor esse tipo de projeto de lei, é possível declarar a inconstitucionalidade? Não. Mas se não há aqui uma atribuição para esse parlamentar propor esse tipo de projeto de lei, o que vai acontecer? Esta lei, ela pode até chegar até o final, mas o que vai acontecer? Essa lei será inconstitucional. Inicialmente é um mero quê? Projeto de lei, mas ainda que seja um mero projeto de lei, ele deve o quê? Ele deve estar em harmonia com a Constituição Federal. Então, esse é o parlamentar, ele propõe um projeto de lei, a gente tem que analisar se esse projeto de lei é ou não inconstitucional, e no final, aqui está o presidente faz o quê? Ele sanciona esse projeto de lei, o que era inicialmente um projeto de lei. E vamos iniciar, então, entendendo que o processo legislativo é um passo a passo para a criação de quê? De uma lei. O processo legislativo visa a criação de uma lei. Por isso, há aqui um procedimento, há discussões, há deliberações, há uma parte inicial que é analisado aqui esses projetos de lei por meio de comissão, por meio das comissões. A questão aqui da constitucionalidade formal, temos que saber se esse tipo de projeto é ou não de competência desse parlamentar federal. E aí a gente tem que saber questão de competência para saber se esse projeto pode ou não se tornar uma lei. E de quem é a competência para a criação de ministério? Porque o que ele fez? Ele fez aqui um projeto de lei para criar ministério. E de quem que é a competência para criar ministério? Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2. Parágrafo 1º, inciso 2. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis
Então, aqui fala de uma fase de iniciativa. A fase de iniciativa é justamente aquela em que essa autoridade, que é o presidente da República, aqui no caso, ele pode propor uma lei. E ele propõe essa lei normalmente através de um projeto de lei. Então, são de iniciativa e iniciativa privativa do presidente da República as leis que, inciso 2, disponham sobre, a linha E, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6. Então, quem é competente para criação dos ministérios? No caso aqui, então, quem é o competente para propor um projeto para criar um ministério? É o presidente da República. Então, pode aqui um parlamentar federal apresentar esse projeto de lei? Não, porque é de competência do presidente da República. E a sanção do presidente da República, ela não convalida esse vício inicial aqui. Então, isso significa que quem deve apresentar o projeto de lei é o presidente da República. E quando a Constituição fala que compete, é necessário perguntar a quem compete determinada função. Então, compete a quem? Porque se compete privativamente a uma determinada autoridade, não fala nada de delegação, e há um sujeito que não é essa autoridade, e ele se imiscui aqui nessa competência, então aqui há um vício, uma inconstitucionalidade formal. E aí, por quê? Porque essa pessoa é incompetente, está infringindo as normas que a Constituição colocou. Então, vamos fazer um exercício de competência só para fixar essa parte aqui. Artigo 21. Vamos nele. 21. Aqui, competência da União. Competência exclusiva da União, que são aquelas que não podem ser delegadas. Então, imagine o seguinte, que o governador, ele propôs projeto de lei para, vamos pensar aqui, regulamentando o comércio de material bélico. Então, governador, autoridade estadual. E aqui compete à União. Se compete à União, a gente tem que lembrar das autoridades o quê? Federais. Se eu falo assim que o governador, que é uma autoridade estadual, ele propôs aqui um projeto de lei que visa regulamentar, que visa a fiscalização do comércio de material bélico. E aí está o quê? Isso é uma inconstitucionalidade formal, porque compete à União, e o governador é o que é uma autoridade estadual, compete à União autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico. Então, a União, âmbito federal, a gente tem que lembrar das autoridades do âmbito federal, presidente da República, por exemplo. E no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito federal também, temos os deputados e senadores. Então, aqui também seria um caso de inconstitucionalidade formal. E nesse âmbito, então, quem deve propor os projetos de lei será, então, quem pertence ao âmbito federal e não ao âmbito estadual. Então, é possível falar que determinado governador ele pode propor projetos de lei que regulamente aqui as questões de fiscalização
de material bélico? A afirmativa aqui está errada. O governador é autoridade o quê? Estadual, do Poder Executivo estadual. Então, se ele está se imiscuindo em matéria do âmbito federal, que pertence à União, logo deve ser o quê? Declarada a inconstitucionalidade de seus atos. Agora pensa o presidente da República. Ele é eleito e ele precisa cumprir aqui um plano de governo. Para isso, ele vai o quê? Ele vai utilizar como auxiliar aqui do ministro. Então, o auxiliar do presidente da República, os auxiliares do presidente da República são os ministros de Estado. Então, eles são nomeados e exonerados por essa autoridade, que é o presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República ele tem um plano de governo que deve ser executado com auxílio de quem? Dos ministros, dos ministérios aqui. Então, esses ministérios são aqui atribuições do presidente da República. Então, o presidente precisa de auxiliares de sua confiança, por isso a criação de ministérios é de sua iniciativa privativa. Quando eu falo iniciativa, a gente está o quê? No âmbito bem inicial, é iniciativa. O que acontece? No âmbito de projetos. Então, temos apenas o início aqui, uma vontade, um despertar de vontade. E quem dá esse pontapé inicial nesses casos de querer aqui criar uma lei para a construção aqui de um Ministério da Segurança Pública é o próprio presidente da República, até mesmo porque é aqui uma parte que deve ser aqui da vontade do presidente, porque são esses ministros que vão auxiliar o presidente da República. Então, a criação e extinção de ministérios pertence aqui à iniciativa do próprio presidente da República. E aí a gente pergunta, a competência foi delegada? Não, não há essa competência delegada, então não cabe a nenhuma outra autoridade a propositura de projeto de lei que não seja o próprio presidente da República, já que é uma competência privativa. E se o parlamentar federal apresentar o projeto de lei, mesmo que esse projeto de lei chegue até o final aqui e se transforme em uma lei com sancionamento, mesmo que seja sancionado pelo presidente da República, isso aqui não será válido. Não será válido por quê? Porque há um vício inicial aqui de competência, não é da competência do parlamentar federal, e sim do presidente da República a proposição de criação de ministérios da segurança pública, no caso aqui, que é da segurança pública. A Constituição aqui, ela dispõe isso no artigo 61, e a questão do processo legislativo, porque aqui pede para dissertar sobre o processo legislativo e colocar essa questão dessa inconstitucionalidade aqui, analisando o quê? A constitucionalidade da referida lei. Então, nós temos o quê? De saber que isso aqui é a fase de iniciativa, mas o processo legislativo, ele tem várias fases, ele tem várias fases. Para que a gente crie uma lei, ela não é criada do nada, é necessário o quê? Várias fases, várias comissões de análise, a comissão mista, a comissão permanente, a comissão que ela analisa os temas, dividido por temas, comissões temáticas, comissão mista, porque que passa pelo âmbito da parte dos deputados e a parte do Senado Federal. Então, no âmbito que não tem essas duas casas, não tem comissão mista. Aqui a gente fala em comissão mista, por quê? Porque passa pela análise dessas duas casas.
E processo, então, quando a gente fala em processo, ele vem de uma lógica de procedimento. Então, processo aqui é um conjunto de atos sequenciais que deve ter, a gente poderia colocar aqui no âmbito do processo civil que deve ter o contraditório, mas como estamos no processo legislativo, que deve ter discussões que é necessário a participação dos representantes eleitos pelo povo para discutir sobre determinada espécie normativa. Temos diversos tipos de espécies normativas, então a primeira coisa aqui é saber qual tipo de espécie normativa que vai ser criada. Então, o artigo 59 nos mostra o quê? Os tipos de espécies normativas que vão ser criadas. Artigo 59, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medida provisória, decretos legislativos e resoluções. Então, para saber como que será esse processo, nós temos que saber qual a espécie normativa, para saber qual será o passo a passo do processo legislativo, se vai ser um passo mais exaustivo ou mais simplificado. Que pode ser emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, essas são espécies primárias. Então, são espécies normativas primárias, que pode ser esse tipo aqui. Mas é necessário observar todas as fases do processo legislativo. Pois, se a propositura de um projeto de lei é atribuído pela Constituição Federal de 88 ao presidente da República, não pode ser outra autoridade a propô-la. Fazer a proposição. Isso sem a sua autorização, sem a autorização do presidente, inicialmente. E temos, então, fases. Nisso, já é possível perceber que
todas as fases do processo legislativo devem ser respeitadas. Todas as fases do processo legislativo, elas devem ser respeitadas. No caso aqui, vírgula, como fase de iniciativa, fase de discussão, e a fase de discussão, artigo 63, inciso 1 e 2, a fase de discussão, artigo 61, aqui a gente vê a fase de iniciativa, artigo 61, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos. Parágrafo 1º, são de iniciativa privativa. Agora aqui sim vem a questão da iniciativa privativa, que a gente precisa saber a questão da competência. Por quê? Porque aqui é uma regra geral, mas aqui já vem a exceção, já vem a questão de iniciativa privativa, como aconteceu na questão. Por isso que a gente tem que saber quais são a parte aqui que fala especificamente sobre competência aqui, que pertence ao presidente da República. E essa é a fase de iniciativa. A fase de discussão a gente encontra aqui no artigo 63. No caso aqui, a discussão é a análise do conteúdo, que é realizada por comissões permanentes e pelo próprio plenário. Então, é necessário que tenha aqui comissões para até mesmo dizer se se esse projeto realmente ele é viável. Tem as comissões no âmbito também do processo legislativo que versa sobre questões financeiras. Então, as comissões vão ter uma posição técnica para falar se aquele assunto é ou não viável. E nesse momento de discussão, é possível a oferta de alguma emenda. Então, é possível a oferta de alguma emenda. Mas tudo isso tem regras. Por exemplo, pode acontecer no processo que versa sobre direito financeiro, para que haja a possibilidade de propositura de uma emenda, seja necessário uma exclusão de uma determinada dívida do próprio Estado. Por quê? Por conta de recursos financeiros. É como se eu tivesse aqui uma determinada lista de compras e um dinheiro contado. Então, quando eu vou aqui a um determinado lugar que o dinheiro está contado, para que eu coloque mais alguma coisa ali, faça uma emenda, será necessário o quê? Será necessário que eu retire algum item desta lista para substituir. Então, aí entra a questão do processo no âmbito financeiro, que discute aqui esse projeto de lei das leis orçamentárias, por exemplo, leis orçamentárias anuais.
Então, tudo isso deve ser visto e discutido no âmbito da discussão. Temos aqui o âmbito da discussão, e aqui entra a questão das comissões, como um posicionamento técnico, e depois a questão da deliberação. Deliberar é votar. Vamos ver aqui se o artigo 98. Aqui, ó. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resultar de sua criação. Parágrafo 2º, as comissões em razão de matéria. Então, comissão o quê? Temática. As comissões em razão da matéria de sua competência cabe. Inciso 1. Discutir e votar projeto. Então, por exemplo, a lei orçamentária aqui, vamos criar uma lei orçamentária. Chega a lei chega aqui, tem uma comissão. Essa comissão formada aqui por pessoas o quê? Técnicas. São pessoas técnicas. E é uma comissão mista, porque é tanto do âmbito aqui de senadores, tanto do âmbito de deputados. Por isso, mista. Isso a gente está falando de Congresso Nacional. Congresso Nacional. Então, comissão mista. Chega um determinado tipo de projeto. Um monte aqui de minúcias, né? Então, primeiro vai ser o que? Analisado pela comissão mista. E aí, de acordo com o que for analisando cada tópico, o que vai acontecer? Vai montar o quê? Comissão. Vai ter aqui uma comissão temática. O que? Por tema. Entendeu como que funciona? Então, aqui tem o que? Comissões temáticas. Tema 1, tema 2 e tema 3. E aí chega o projeto, é analisado como um todo pela comissão mista, depois ele passa pela comissão temática. Então, isso significa o quê? Maior segurança, que aquilo ali está sendo analisado linha por linha, questão por questão. Então, vamos terminar aqui a leitura. Discutir e votar. Então, discussão. Âmbito aqui está falando de duas fases, discutir e votar. Discussão, quando a gente fala em discussão, é a etapa aqui de discussão. Segunda etapa. A primeira etapa não é propor um projeto, a segunda etapa é discutir o projeto. E uma terceira etapa é votar, a deliberação. Então, as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir, em razão da matéria. Então, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Tá vendo? Tá discutindo sobre o projeto. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, solicitar depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. E aqui já fala de comissões parlamentares de inquérito, já é alguma coisa mais específica que a gente ainda não vai falar sobre. Então, deliberação. Então, temos a fase de iniciativa, fase de discussão, de deliberação, sanção ou veto. Aqui é do poder executivo. E, finalmente, a promulgação. E, por fim, o quê?
promulgação, por fim, publicação. Por fim, a publicação. Então, a primeira fase, a gente estuda justamente quem tem esse poder de iniciativa. Tem várias espécies de iniciativa, como a gente viu, tem aqui. Então, é fase iniciativa. A gente pode copiar o próprio artigo 61. E parágrafo aqui. Na fase inicial, cabe para a criação de leis, sejam elas complementares ou ordinárias, vírgula, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ou ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição, de acordo com os parâmetros da Constituição. Entretanto, necessário se faz a observância da competência privativa do Presidente da República. Entretanto, necessário se faz observância da competência privativa do Presidente da República. Nos casos em que o projeto de lei trate de fixar ou modificar os efetivos das Forças Armadas, e também disponha projeto de lei sobre conforme que está na lei, disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, cabe a quem? Presidente da República, competência privativa, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios, também ao Presidente da República. E essas atribuições aqui podem servir também para o âmbito do Poder Executivo estadual, mas isso no âmbito estadual. Então, o Poder Executivo, âmbito federal, aqui que a gente está falando, pode ser no âmbito estadual, que aí tem que cumprir uma Constituição de âmbito estadual, ou aqui o prefeito
a questão da lei orgânica. Então, muitos desses dispositivos, eles são o quê? Aproveitados no próprio âmbito local ou regional. Da organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados. E aqui, ó, aqui já é âmbito de atribuição que do Poder Executivo Federal. Então, Defensoria Pública dos Estados. Então, quem propõe aqui a organização desse órgão, Defensoria Pública dos Estados, é o próprio presidente da República. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto. E aqui a gente vai aproveitar esta linha para fixar aqui essa questão que é de competência do presidente da República e não de um parlamentar. Por quê? Porque está aqui, que é de competência de iniciativa do presidente da República. Competência de iniciativa é criação de lei por meio de projetos. Então, aqui é de iniciativa do presidente, criação e extinção dos ministérios. E aqui também, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência. Importante frisar, que todas essas são competências privativas do presidente da República. Dentre elas, inclusive, a criação e extinção dos ministérios e órgãos de administração pública. Portanto, não cabe ao parlamentar federal propor esse tipo de projeto de lei visando o que visa a construção, visando a criação do Ministério da Segurança Pública. A criação de um ministério, como no caso da questão ou da segurança pública. Então, passamos dessa fase de iniciativa, aí sim a gente pode chegar na fase de deliberação. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação. Então, vamos colocar essa parte do artigo. Ademais, a capacidade de iniciativa também foi atribuída aos próprios populares. Que pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. A próxima fase do processo legislativo é de deliberação.
Não, é a de discussão. É a fase de discussão. A fase de deliberação é a fase da votação. Nessa fase, é necessário a análise do conteúdo do projeto de lei. Por isso, temos as comissões. Congresso Nacional que terão, em suas casas, terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e contribuições previstas na Constituição. Aqui, das mesas de cada comissão, é assegurado tanto quanto possível a representação. E aqui vem as atribuições das comissões, em razão da matéria, de sua competência. Temos as comissões que têm como atribuição discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma de regimento, realizar audiências públicas. Essa é a fase de discussão. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos pertinentes aqui, inerentes às suas atribuições, receber petições e reclamações, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Não podemos esquecer da fase de deliberação. Constituída pela discussão, votação e aprovação do projeto de lei. Constituída pelos fóruns de votação. E aqui temos os quóruns de votação. E que pode ser de maioria simples. Pode ser de maioria. Aí depende muito, como a gente viu ali no artigo 59, da espécie primária que aqui está sendo criada. Por exemplo, para votação de lei ordinária, é possível aqui um quórum simples, um quórum menor de maioria simples para lei ordinária.
para a lei ordinária e maioria absoluta para a lei complementar e maioria de 3/5 para emenda. Maioria de 3/5 se for o caso de votação de emenda. No caso aqui de emenda, em 2 turnos. Então, o primeiro passo é a aprovação do projeto de lei. E para que essa aprovação aconteça, é necessário, na maioria das vezes, tirando aqui a questão da emenda, a sanção ou o veto do presidente da República. Na maioria dos casos, é necessário a sanção ou veto do presidente da República. Entretanto, necessário ressaltar que no caso exposto não cabe a convalidação da norma que foi apresentada, na verdade aqui a convalidação da norma não, convalidação do projeto de lei que foi apresentado pelo parlamentar federal, tendo em vista que essa que incorreu em uma inconstitucionalidade formal. Então, não pode ser convalidado pela sanção do presidente da República. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que fez com que a súmula 5 do Supremo Tribunal Federal ela fosse aqui retirada. Então, esse é um novo entendimento, que não é possível convalidar o projeto de lei aqui, no caso, por uma inconstitucionalidade formal, em uma fase de iniciativa, mesmo que esse projeto ele seja discutido, deliberado, sancionado pelo presidente da República, esse vício inicial que estava na primeira fase aqui de iniciativa legislativa, esse vício ele não é convalidado. Nessa parte, é importante, nessa parte, o veto do presidente da República ele pode ser o quê? Derrubado pelo próprio Congresso Nacional, por decisão de maioria absoluta de seus membros, em sessão
em sessão conjunta com escrutínio secreto. E por fim, aqui a gente fala sobre a promulgação e publicação. Aqui a gente realmente já está numa fase complementar, uma fase final. Então, a promulgação na fase complementar, temos a promulgação em que, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos do parágrafo 3º e 5º, o presidente do Senado Federal a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. E, por fim, temos a publicação. A publicação que visa o quê? Que visa dar conhecimento ao público da existência. Aí entra as questões da LINDB, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que visa aqui dar conhecimento ao público da existência de ato normativo. E aí entra a questão do período de vacância respeitado, se for o caso, o período de vacância, que é aquele tempo que é dado para que o povo conheça dessa norma. Então, é isso.